Você já se imaginou em uma jornada onde cada curva traz uma surpresa? Onde as amizades nascem nas estradas mais inesperadas e a paisagem muda em cada quilômetro percorrido? Aqui, você encontra histórias que desafiam o comum e descobre que o melhor da viagem pode ser quem cruza o seu caminho. Um encontro marcado em uma cidade às margens de uma das maiores hidrelétricas do Brasil. Uma amizade nascida no extremo sul da América, em meio aos ventos congelantes da Patagônia. Mas como chegamos até aqui? Vai vendo. Você pode começar a sua jornada como nós, em Sítio do Conde, na Bahia. A sensação de liberdade ao sentir o vento no rosto e o ronco da moto enquanto atravessa as primeiras estradas já promete aventuras incríveis. Cada quilômetro percorrido é um convite para descobrir algo novo. BA-398, por favor. Tá indo para BR-110. Pirópolis, né? Eu amo Pirópolis, né? Canela! Saindo do litoral baiano, de Sítio do Conde até Paulo Afonso, serão 6 horas e 34 minutos pela BR-110, 364 quilômetros. E como você pode ver, nós passamos por dentro de várias cidades, e uma delas é Cipó. Cipó é conhecida por suas águas termais. E também o Grande Hotel de Cipó, que é um marco histórico da região. Foi construído em 1938, durante a Era Vargas. Mas ele só foi oficialmente inaugurado em 1952. E Getúlio Vargas esteve presente na cerimônia de abertura. Porém, o sucesso desse hotel e cassino durou pouco. Em 1960, após 8 anos de funcionamento, o hotel fechou suas portas. E desde então, esse hotel já foi reinaugurado em 1982, com novas funções, abrigou órgãos do governo estadual, agência bancária. No entanto, até hoje o local ainda não encontrou um uso que aproveite plenamente seu potencial turístico. E ele está praticamente abandonado. Vai vendo. Seguindo pelas rodovias, você enfrenta o calor do sertão e os desafios das estradas. Mas é justamente esse cenário árido que guarda surpresas. Placas que guiam, caminhos pouco explorados que instigam. É um terreno onde a resiliência é testada e o inesperado é garantido. Chegar a Paulo Afonso é sentir a energia de um lugar construído para vencer desafios. A hidrelétrica que trouxe luz e desenvolvimento para o sertão lembra que as maiores conquistas acontecem onde há coragem para enfrentar o desconhecido. Oi, nossos amigos baianos, simbora viver! Vem, Catal, explica, vou pôr no meu vídeo esse aqui, eu Simbora Viver, Jarbas Ideia, que tá no Recepcionando aqui em Paulo Afonso. E ele vai contar. Conte. Aqui é a usina 123 se chama, né? São 3 usinas, três usinas em um lugar só aqui. Aqui em Paulo Afonso são basicamente 5 usinas. Sim. Tem essa aqui, que é a 1, 2 e 3, tem a usina 4, que é a que vai passar daqui a pouco. Tem a Luiz Gonzaga, que é a Barra de Itaparica. Fica a 25 km aqui, mas faz tudo parte do mesmo Complexo. Do mesmo complexo. Legal. Muito bonita a história dessa construção que está do lado de lá. Aquela ali é a primeira usina hidrelétrica aqui do Nordeste. E ela está do lado de lá, que é de Alagoas. E o seu fundador foi? Belmiro Gouveia, que dá o nome da cidade ali. E é uma história linda. E esse lago, o que é? Vai ter só um desfilozinho para manter esse lago aqui. Oxi, gente!
Paulo Afonso não é apenas um ponto de encontro. Aqui o Rio São Francisco mostra sua força através da hidrelétrica que desde a sua inauguração em 1955 é fundamental para o fornecimento de energia de boa parte do Nordeste. A engenharia por trás dessa obra é fascinante e merece ser apreciada de perto. Então, foi aqui, nesse lugar super especial, que encontramos rostos familiares, aqueles amigos que compartilham a mesma sede de explorar o mundo. Alguém me disse que as melhores amizades são aquelas que nascem nas estradas mais inesperadas. Bom, e aqui a gente veio nutrir uma amizade que começou lá embaixo, do Ushuaia. Em Rio Gallegos, na Patagônia, a caminho do Ushuaia. Isso mesmo, a gente já foi pro Ushuaia. Se você quiser assistir o nosso vídeo do Ushuaia, é só clicar aí em cima do card. Aí vem. Então, depois de um dia muito intenso aqui em Paulo Afonso, já é hora da gente se despedir, que o nosso novo destino é Quixadá. E se você está curtindo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e fica com a gente que a nossa jornada de hoje se encerra em Quixadá, com uma vista magnífica do Açude de Cedro e da Galinha Choca. Bora lá? Vai ver. Pessoal, então é isso. De Paulo Afonso a Quixadá serão 643 quilômetros. E aqui no Google Maps está falando 11 horas e 20 minutos. Nossa, vamos lá, hein? Vamos ver o que tem aí. Vai vendo. Aqui a gente já está na BR-116. A pista tá boa, mas o fluxo de carros e caminhões é sempre intenso. Cruzando aqui o Rio São Francisco. E agora a gente vai entrar no estado de Pernambuco. Viram aí, né, gente? Animal solto na pista. Cuidado. A pista tá boa, então você vai estar em alta velocidade. Então, muito cuidado. Sempre, sempre cuidado. Atenção plena aí na pilotagem. Bora lá. E olha que interessante os canais de água levando água pro sertão. Muito bonito de ver. Se você escolher fazer esse trajeto como nós, você vai também passar por várias cidadezinhas. Aqui, a placa de Juazeiro do Norte, Fortaleza, Pedro Santo. Vamos indo. Na verdade, nem sei que estrada que a gente tá agora, mas ela não tá boa mais. Nós já estamos no Pernambuco. Vamos atravessar a ponte. Ele tá na ponte, é Rio São Francisco, né? Saímos no estado do Pernambuco. Outra coisa, a gente também, fazendo esse trajeto, vai cruzar vários estados. Veja aqui, Paraíba. Vamos passar pela Paraíba. São bem pouquinhos quilômetros, você sai da Paraíba e volta pro Ceará. Ainda na BR-116. Dá uma olhada na situação da estrada. Olha isso, olha os caminhões. Esteja preparado, porque é realmente um desafio. Vai vendo? Bom, pessoal, não tem muito o que falar, as imagens vão dizer por si só, mas alguns trechos aqui, saindo de Paulo Afonso até Quixadá, a gente atravessou realmente aí o sertão nordestino e as estradas tem trechos que estão muito bons, mas tem trechos que estão impraticáveis, e aí você dá uma espiada aí como é que é a velocidade, e tem tráfego também de caminhões, e todo mundo tem que ir devagar e com paciência, porque senão pode dar muito ruim. Vai ver.
muita água, aí tá bem. Deve ter caído no buraco. Olha lá o pneu, ó. Ixi, deu ruim. O pneu baixou. Ah, meu Deus. Foi esse buraco ali, que esse buraco aí indo. Aí dá certo cortar ali. Agora vou na agulha aqui pertinho. Ah, tá pertinho? Olha, o sol já está baixando, você se prepare, porque são 600 e poucos quilômetros, mas as estradas são bem desafiadoras. São 11 horas, né? Então é um desafio grande. Mas tem muita recompensa. Olha que fim de tarde mais lindo. E eu confesso que me surpreendeu a paisagem aqui, com essas formações rochosas, e depois a gente foi descobrir que são os monólitos. Quixadá é famosa pelos seus monólitos. Aqui em Quixadá você vai se deparar com os monólitos que se erguem como guardiões de segredos ancestrais. E também a barragem do Cedro, que é um marco histórico na luta contra a seca. E também tem um monólito que se chama a famosa Galinha Choca, que se desponta lá no horizonte. É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui em Quixadá. É um convite interessante para você vir aqui conhecer esse local. Em Quixadá, a gente se hospedou no Hotel Monólitos, que é bem no centro, um local muito bom para você ficar. Um hotel simples, porém atende super bem. E a gente conheceu o Mário, que deu as dicas pra gente conhecer esse açude. Vamos lá, bora partir pro açude Cedro. A gente chega aqui, deixa a moto ali e tem que subir 126 metros. Agora tá fresco, tá tranquilo. Vai vendo. E aqui, já chegamos, e aí você se depara com essa vista. Logo que você chega, já é a parede principal, tá falando aqui. Mas eu acho que tem mais beleza pela frente. Aí já tem a galinha chocando, mas eu acho que tem outro ponto de vista mais interessante. Vamos lá, bora lá. Continuando aqui o caminho, é bem bonito. Imagino que mais tarde esses bares aqui do local devem funcionar. A gente tá aqui chegando aqui bem cedinho. Nosso destino de hoje é Jeri. Então a gente fez uma passadinha rápida aqui só para registrar para vocês essa beleza que a gente acabou, nem sabia que tinha aqui em Quixadá. Mas aí a gente não podia deixar de vir ver, né? Então vem com a gente, vai vendo. Gente, o açude Cedro, aqui em Quixadá, foi a primeira grande obra hídrica realizada pelo governo brasileiro. Vocês sabiam? A ordem de construção foi dada por Dom Pedro II, em decorrência do grande impacto social provocado pela seca entre os anos de 1877 e 1879. A construção desse açude foi decisiva para a alteração da percepção sobre a possibilidade da ocupação e da sobrevivência das pessoas na região. E você sabia também que ela é uma obra pioneira do seu tipo e desse porte no mundo? Bom, e mais uma curiosidade, o açude Cedro tem capacidade para acumular 125 milhões de metros cúbicos de água e é o equivalente a 50 mil piscinas olímpicas. Uau, é espetacular, né, gente? Vai vendo. É realmente um orgulho esse manancial e um ponto turístico assim emoldurado por essa galinha choca, que é essa formação rochosa que tem um grande destaque aqui no local. Vai vendo. Viu só quanta coisa você vai descobrir viajando aqui pelo Nordeste do Brasil? E a jornada continua. Cada estrada percorrida conta uma nova história, cada encontro traz um novo significado. E você, está pronto para viver suas próprias aventuras? Descobrir amizades e desafios pelo caminho? O Nordeste tem muito a revelar. Então pega a carona aí que tem mais no próximo episódio. Vai vendo.